falar de cores? Até porque eu vejo muita gente fazendo umas coisas esquisitas nesse meio aí. Mas é claro, como o assunto cores é muito amplo, eu vou trabalhar especificamente o basicão, o principal, para você fazer as suas combinações de cores. E que as cores tenham harmonia. E não fique com aquela carinha que foi o sobrinho do tiozinho que fez, hein? Aqui vai ser direto ao ponto. E não um videozinho de sommelier de cor. O vermelho remete a sangue, carne, calor. Naturalmente também ele está inteiramente conectado a sabor. Apesar que esse é um baita tema, hein? E podia até rolar um vídeo sobre isso. O que você acha? Comenta aí. Se você não me conhece, eu sou o Cris e essa é a aula sobre combinação de cores. Quando a gente fala de cores, o problema já começa do início. E essa arte aí, ô campeão? É impresso, é web, é vídeo? Sim, você precisa saber disso antes para você já abrir no seu projeto. Para você escolher se vai trabalhar em RGB ou CMYK. Ou seja, tela ou impresso. Na verdade, eu vou precisar dos dois. Vai ter cartaz, vai ter web. Nesse caso, eu não queria te desanimar, mas você, ó, vai ter que trabalhar bastante, hein? Mas como o nosso foco aqui é falar de combinação de cores, eu vou trabalhar inicialmente com RGB, que é muito mais simples, e vou deixar o CMYK, ó. Até porque o conhecimento teórico é o mesmo, o que muda são alguns aspectos técnicos. Quando falamos em RGB, tudo parte de três cores: vermelho, verde e azul. RGB. Isso é o que chamamos de cores primárias. Mas se você pegar duas dessas cores e misturar, você já parte para as cores secundárias. Na questão do RGB, vamos ter aí amarelo, ciano, magenta. E a brincadeira já começa a ficar mais interessante. Principalmente se você começar a pegar cores primárias e secundárias e misturar com proporções diferentes. Nessa ocasião, a gente começa a gerar as cores terciárias, que geralmente são cores menos intensas, mas com muita particularidade. E pense o seguinte, eu posso misturar essas cores com diversas variações, gerando mais e mais cores. Fora isso, a gente ainda tem os tons de cinza, que vão de branco a preto, passando por uma série de valores intermediários. Aí o negócio fica realmente complexo, com uma variação de cores gigantesca, olha só. Quando a gente abre o seletor de cor aqui no Illustrator, ele vem com essa carinha. Mas geralmente, se você prestar atenção, está selecionado o RUI. Que é esse H aí? RUI, que traduzindo para o português é matiz. Ah, ajudou horrores agora. Segura a ansiedade aí, rapá. Se eu trocar ali a bolinha de seleção para o S, B, R, a gente vai visualizar que muda um pouquinho. Vamos manter ali no H. A matiz nada mais é que a cor propriamente dito. Isso a gente consegue identificar facilmente ali pela linha de cores, ó. Aqui eu mudo a minha matiz, eu quero uma cor azul, eu quero uma cor verde, então eu consigo alterar aqui. Já o quadradão ali, ele traz outras informações. Se você reparar, embaixo são as cores mais escuras, em cima as cores mais claras. À esquerda tem as cores com menor saturação e à direita as cores com mais saturação. E isso por si só já nos gera um universo. A gente consegue visualizar ali, olhando onde estão as cores claras e as cores escuras, não é verdade? É fácil até fazer uma linha aqui para visualizar quais são as cores claras e escuras, ó. Então, se eu pegar aqui na metade do cinza e começar daqui, eu posso esticar até lá, no vermelho. As cores para cima são as claras, as para baixo são escuras. Eu sei, não é tão visual assim. Infelizmente, no Illustrator a gente tem que trabalhar dessa forma. Porém, se você estiver no Photoshop, você pode vir aqui na janela cor, nesses três risquinhos e clicar aqui, ó, disco de cores. Esse formato é genial, porque ali ao redor você tem todas as matizes, ou seja, todas as cores, que você pode escolher facilmente. E o triângulo você pode dividir exatamente na metade. A parte de cima é luz, a parte de baixo é sombra. A esquerda fica sem saturação e a direita com saturação. Ó, uma belezura! Infelizmente, isso não tem padrão no Illustrator. Fica a dica, Adobe. Mas se você fizer muita questão e tiver, ó, um cascalho para queimar, você pode vir no Creative Cloud, Plugins, escrever ali Color e tem aqui, ó, Magic Picker. $19 e você resolve esse problema no seu Illustrator. Se quiser me mandar um presente, eu aceito. Voltando ali ao seletor de cor, geralmente a gente trabalha no H, na matiz, que vai de 0 a 360. Ah, por isso que tinha aquele círculo? Isso, pequeno gênio. Já o S significa saturação, ou seja, o quanto ele vai ter essa matiz, ou se ele não vai ter essa matiz, vai ficar branco, preto ou tons de cinza. E o B é o brilho, ou luminosidade. Ou seja, se eu baixar ali, ele vai ficando escuro e ele também vai de 0 a 100. O HSB, na verdade, é mais um recurso que a gente trabalha junto com o RGB e o CMYK, é muito mais pontual. A gente trabalha diretamente na matriz, no brilho ou na saturação. Aí você pode visualizar ali embaixo, já está o RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Os valores de RGB vão de 0 a 255. Se todos os valores estiverem zerados, já vai ter o preto puro. Agora, se eu puxar todos os valores para o máximo, eu vou ter um branco puro. Isso porque RGB é um padrão de cor aditiva.
Porém, se a gente prestar atenção ali no CMYK, posso visualizar que se estiver tudo zero, eu tenho um branco. E se eu puxar aqui para o preto, e isso depende muito do padrão de impressora, o padrão de CMYK que você está utilizando, mas o mais comum é 55, 40, 40, 90. Lembrando, sempre que falamos CMYK, o ideal é você falar com a sua gráfica. E os valores de CMYK vão de 0 a 100. Bom, agora você já sabe como funciona o seletor de cor, onde é que está cada cor, como é que você encontra. Então aproveita para já deixar o like, acionar o sininho, se inscrever para não perder nada e bora lá! Bora o quê? Ah, combinação de cores. Mas para falar de combinações, faremos o fluxo contrário. Eu vou pegar campanhas prontas para a gente dar uma olhadinha como foram combinadas aquelas cores e entender como funciona essa parada. Claro, para nos ajudar nessa parada, eu vou usar o site color.adobe.com. E é genial, porque você pode criar suas paletas, salvar na biblioteca e abrir em qualquer programa da Adobe. Mais um like aí, hein? Entrando aqui, eu vou em visitar, extrair tema. E puxo minha primeira campanha. Selecionar arquivo, Burger King. Ele tenta identificar as principais cores e já cria uma paleta de cor ali. Vou voltar para o disco de cores. Repare que todas as cores aqui estão próximas do laranja. É o que chamamos de cores análogas. Elas são próximas, se combinam facilmente. Se você olhar aqui a harmonia de cores e colocar análogo, você verá que terá uma paleta mais ou menos parecida. Mas é claro, quando a gente tem uma paleta de cores, a gente acaba sempre trabalhando um pouquinho a parte de saturação e de brilho para conseguir ter um equilíbrio melhor e mais harmonioso entre os elementos. Mas organizando aqui, ó, a gente consegue visualizar que são cores análogas. O método de cores análogas é um método bem comum de se combinar as cores. Eu particularmente gosto muito. Vamos substituir a imagem, pegar aqui, ó, Nubank. Ali ele colocou as cores de formas diferentes. Por a gente tem que identificar que a cor da mão ela é complementar ali. Ela não é uma das cores principais de combinação, mas sim, é claro, a gente tem que trabalhar a questão de brilho e saturação dela para ter uma harmonia, mas não está as cores principais. Então vou mudar para as cores que formam o elemento. Mais ou menos isso. E é claro, se eu chegar e for lá para o disco de cores, o que é que eu vejo? Que essas cores estão muito próximas. Ela tem uma pequena variação de matiz, chega até a ser algumas cores análogas, mas eu diria muito mais do que isso. Essa é uma arte monocromática. Então reparem as cores aqui. Se eu alinhar elas, você verá que não vai alterar consideravelmente. Então, possivelmente poderia estar na mesma linha, que seria monocromático. Artes monocromáticas são interessantes, porém a gente tem que ter um pouco de cautela. Às vezes elas acabam ficando um pouco monótonas. E o que falar do Nescau? Adicionando aqui, eu já visualizo ali os azuis, os amarelos e o vermelho. E é claro, se eu for para o disco de cores, eu visualizo aqui um triângulo. Esse amarelo está análogo a outro aqui, ó, mas poderia estar mais aqui, que os azuis também estão análogos, poderia estar aqui, ou seja, praticamente formando um triângulo, que eu diria que é a harmonia de cor aqui, é uma tríade. É claro que a tríade ela fica muito mais forte se as cores estiverem dentro de um triângulo com os lados exatamente iguais. Porém, ela tem um pouco dessa variação porque é natural a gente mexer um pouco do ruído. Não é matiz. Matiz durante o projeto, tentando encontrar uma harmonia entre as cores. A gente sempre vai trabalhar com tríade quando a gente quer uma arte cheia de cores. Ah, essa aí é Itaú, hein? Sim, o Itaú trabalha bem forte ali o laranja e o azul, que a gente já consegue identificar aqui, apesar das variações de laranja, que a gente já consegue identificar bem forte aqui. Então poderia até colocar esse aqui como laranja mais forte e esse aqui como amarelo mais fraco. Bora dar uma olhada no disco de cores para ver como fica isso? Basicamente, o laranja, o amarelo queimado, é a cor complementar. Nessa ocasião, ele está trabalhando com cores análogas, mas esse tem um motivo claro, óbvio. A gente está trabalhando com gradiente mais tons ali. Então, é claro que a gente vai expandir esse laranja para as cores análogas. Mas se você prestar atenção no princípio básico dessa arte, você vai ver que ele trabalha com cores complementares. Se eu puxar o laranja aqui, ó, retinho com o azul, ó, posso puxar todos eles, inclusive, ó, você visualiza que as cores ainda estão dentro. Um ponto bem interessante das cores complementares é que elas geralmente é o que tem o maior contraste com a cor original. Então, se você tem a cor principal e trabalhar com a cor complementar, você consegue um contraste fantástico, que é exatamente um dos pontos fortes da identidade do Itaú. Essa aí eu gosto. A famosa verdinha, que a gente visualiza as cores da Heineken, que na verdade é o vermelho e os tons de verde. O amarelo é complementar e casa bem por conta da cor da cerveja e do contraste. Levando isso aí lá para o meu disco de cores, eu visualizo o princípio de tríade aqui, mas o principal é o seguinte: cor principal, cor complementar e cores análogas. Essa combinação aqui, basicamente, é um dividir complementar, aonde se eu colocar o vermelho para cá e trouxer os verdes,
eu vou chegar em uma cor mais ou menos similar. Diversos tons de verde e tons de vermelho. E o amarelo acaba ficando muito bem inserido ali. Mas eu quero mais cores! Se liga nessa campanha da Shopee. Muitas cores. E o que o disco de cores me apresenta? Um quadradão. Repara aqui, ó. Se eu juntar, basicamente eu formo um quadrado. Desse jeito eu consigo ir muito mais longe do meu espectro de cores. Por isso que o formato quadrado é uma excelente harmonia para quem quer muita cor. E é claro que eu não podia deixar de fora o Mercado Livre. Vou tirar isso aqui da pele, ó. Vou botar na blusa e vou visualizar o disco de cores. Eu tenho a cor principal, a cor complementar e cores análogas a ambas. Então está bem claro que ali está sendo trabalhadas as cores complementares e as análogas às complementares. O que na harmonia de cor podemos chamar de composto. Repare, cores complementares e cores análogas. Todos esses tipos de harmonia são caminhos fáceis para a gente chegar em alguma harmonia de cor, mas a gente não precisa se engessar a elas. Mas é importante a gente ter em mente esse conceito bem claro do que é uma cor complementar, o que é uma cor análoga, o que é uma tríade, um quadrado, para a gente conseguir fazer uma seleção interessante. Porque é só assim que você vai criar uma paleta de cor interessante, rapaz. E mesmo com uma boa paleta, a gente ainda tem que dar uma mexidinha lá na saturação e principalmente no brilho. Por isso eu vou pegar uma paleta pronta de cores aqui no Adobe Color e baixar lá na minha biblioteca, para ver o que eu consigo combinar e o que eu preciso ajustar. Se liga nessa! Então eu vou vir aqui em Tendências e deixa eu escolher aqui, ó, Summer. Eu vou escolher essa paleta aqui, ó. Vou adicionar a biblioteca. Então a gente tem essa base de arte. Eu sei que não é a arte mais genial, mas o foco aqui é fazer a combinação de cores. Então aqui está a paleta que eu utilizei. Agora que a gente vai fazer a combinação, a gente vai ter que brincar um pouco de sommelier. Claro, eu tenho que saber para quem e como eu vou entregar essa mensagem. Aqui é uma arte sobre picolé. Picolé tem a ver com o verão. Poderia ter uma predominância azul, remetendo a frescor, água, mas eu vou partir do mais lógico. Eu vou partir de uma cor quente, calor. Nossa, gente. Então, selecionando do fundo, vou adicionar um amarelão. Vamos primeiro trabalhar com essas cores flats, depois a gente vai trabalhar alguns detalhes, gradientes e tudo mais para ver esse modo de combinação, né? Aliás, deixa eu aproveitar a brecha para dizer o seguinte: você quer produzir mais, quer ser mais eficiente? Então comece a utilizar atalhos, pois isso agiliza muito o seu processo. E se você quer decorar os atalhos de forma fácil, conheça o Manual Prático de Atalhos, que é uma série de recursos, como o Hotbox, que tem todos os atalhos das abas principais. Então você consegue olhar facilmente ali na palma da sua mão e acionar rapidamente. Tem paleta de ferramentas, vídeos ensinando a memorizar com cada um dos seus dedos. E tudo isso por menos de salada. Produza mais, fature mais. Clique no link do Manual Prático de Atalhos aqui na descrição do vídeo e dê esse passo importante na sua carreira. Esse aqui da frente até poderia ser o laranja, mas vai dar um intuito muito forte. Mas depois a gente trabalha melhor isso. O picolé. Esse é o nome do produto, esse é o principal. Então ela vai ter que ter uma cor mais forte. Geralmente são cores mais primárias ou secundárias, bem próximos ali, e que tem um contraste grande com o fundo. Vamos ver qual que está na nossa paleta? Provavelmente vai ser esse tom de vermelho, ou laranja. Ó, o vermelho é um pouco mais intenso. Nessa segunda, eu posso estar utilizando, ó, o laranja como combinação. Aqui, por enquanto, eu vou deixar preto, mas depois a gente vai trabalhar uma variação do laranja, tá? Deixa preto por enquanto. O logo não existe, então eu posso escolher a cor, mas a gente sabe que a gente tem que respeitar. O máximo que a gente vai trabalhar é positivo ou negativo do logo. Porém, aqui a gente pode escolher à vontade a cor, porque não existe, ok? Então eu vou usar a cor mais forte ali, ó. Posso deixar o nome em branco. Lembrando que toda a paleta de branco, preto, tons de cinza, ela está livre ali para o uso. Eu só tenho que tomar cuidado com a intensidade do contraste que eu tenho. Ou seja, tem que ter contraste o suficiente para estar sobre aquela cor. Selecionar aqui os picolés, ó. Esse aqui eu vou botar o laranja, laranja, amarelo, amarelo e o rosa. A gente já consegue visualizar que ali tem alguma harmonia. Porém, a gente pode expandir um pouco mais. As cores ali chegaram de uma harmonia geral da cena, porém eu ainda posso trabalhar com composição de cores dentro delas, ou seja, trabalhar com cores análogas, cores complementares dentro da arte, para variar mesmo. Vamos começar por esse fundo amarelo. Se eu colocar aqui, ó, em um gradiente, todo amarelão, tirar a dúvida aqui, ó. Na verdade, eu vou criar esse gradiente aqui, ó, de forma livre. Vou deixar ele todo como amarelo, pegando todos os 4 pontos. E uma das formas mais simples de trabalhar com gradiente é a gente trabalhar com cores análogas. Ou seja, se amarelo é a minha cor principal, eu posso trabalhar com cores análogas, mas é claro, também sempre posso trabalhar brilho e saturação. Porém, é bem comum essa pequena variação de cores análogas para deixar um pouco mais rico. Vamos ver? Então aqui, ó, vou passar minha cor para HSB. E vou pegar uma cor análoga um pouquinho mais escura aqui pro canto. E mais. Pegar esse aqui embaixo.
Também vou pegar uma cor um pouquinho mais forte, tipo verde. Vou criar um ponto novo aqui, ó. Esse especificamente eu vou trabalhar com a saturação. Dessa forma eu consigo dar mais destaque aqui ainda para as cores originais. Da mesma forma que eu trabalhei com cores análogas no background, eu posso estar utilizando ali onde está aquela faixa laranja e também trabalhar com cores análogas e possivelmente do próprio amarelo, porque eu não quero dar tanto destaque para a faixa nessa ocasião, né? Se eu quisesse o destaque, o laranja já está interessante, mas eu quero deixar um pouquinho mais complementar, como se fosse uma dobra leve. Então eu vou adicionar aqui, ó, pegar um gradiente, tá, os dois amarelos, só para confirmar, não era o meu amarelo, beleza. E um ponto do gradiente aqui, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais do que esse canto, e aqui eu vou clarear um pouquinho esse ponto aqui também. Posso tirar um pouquinho a saturação. Visualize que a base de cor de fundo é o amarelo, mas eu não trabalhei só com a paleta dela sólida. Eu fui trabalhando ali as cores análogas e também um pouquinho da saturação e a gente consegue uma complexidade um pouquinho maior de background, mesmo sem adicionar elementos ou trabalhar demais, somente cores, que é o nosso foco aqui. O contraste aqui está legal, porém se eu quiser aumentar um pouquinho, eu posso pegar as cores e trabalhar aqui, ó, saturação. Ampliando a saturação de todos, ó, já fica bem mais vivo. Repare que ali já criou forma, já está muito mais interessante. Na parte do palito ali a gente tem uma textura um pouco diferenciada, então eu vou tentar trabalhar ela com modo geral, a harmonia geral do palito, para deixar a cor um pouco mais dentro do amarelo. Ela está com um azulado um pouco estranho para essa ocasião. Então, ó, selecionando o palito, eu posso vir aqui em propriedades, ó, recolorir. Eu tenho aqui a paleta de cores, então eu consigo rotacionar e visualizar para onde ela vai ficar, ó. Tirando a saturação um pouco e trazendo um pouquinho mais para cá, ó. Agora o nome do produto e subnome, né? Ali a gente consegue visualizar que tem um bom contraste, a gente poderia trabalhar até com outras cores ou até mesmo trabalhar ali na saturação dela. Para aumentar esse contraste e tudo, tem que tomar cuidado para não ficar pesado também. Selecionando, ó, se eu quiser um pouco mais de destaque, ó, posso ligar ou manter aqui, ó, trabalhando na saturação, ou até mesmo se eu quiser trabalhar uma pequena, ó, variação de cor, eu consigo. Porém, eu vou manter esse original que eu estou satisfeito. Mesma coisa vai acontecer aqui com fruta. Eu posso aumentar a saturação, diminuir, já não fica tão interessante, mas posso escurecer aqui se eu precisar, ou até mesmo fazer uma pequena alteração aqui da matiz. Vou manter o original. No texto aqui, ó, eu posso jogar o laranjão e baixar o brilho, ó. Baixar o brilho, dessa forma ele vai trazer um pouquinho mais para o laranja e vai ficar um pouco mais harmônico. Não sei se você percebeu, eu trabalhei com a paleta original, mas mesmo assim as cores pedem um pouco de ajustes para ficarem muito mais encaixadas, com uma combinação muito mais harmônica. Isso geralmente está muito relacionado a cores análogas, que a gente vai fazer os ajustes, mas também a brilho e saturação, e podendo se estender a cores complementares. Mesmo tendo uma paleta de cores originais, eu não preciso me ater somente àquelas cores. As cores análogas e complementares ali vão criar uma paleta muito mais rica e muito mais dinâmica. Mas é claro, como você viu, os ajustes são pequenos, próximos e já criam uma riqueza de valores. E para fechar, eu vou alterar a cor do logo para a nossa arte não ficar tão análoga. Seleciona aqui o logo, ó. Vou botar esse azulzão, ainda está equilibrado. Se eu selecionar toda a minha arte, vier aqui em propriedades recolorir, eu consigo ver a roda de cores. Ó. Consigo visualizar as cores análogas, as quais eu trabalhei, e a cor complementar aqui da logo. Ó. Última dica para fechar esse vídeo sobre combinação de cores é sobre o gradiente. Deixa eu clicar aqui, fazer um gradiente básico, aonde eu irei do vermelho até aqui, ó, no vermelho, porém eu vou pegar a cor complementar do vermelho. Então ele foi do vermelho ao azul. E vou duplicar isso. Vou puxar a paleta de cores. Aqui a gente está indo, ó, do vermelho para esse ciano, né? Esse azul, esse ciano aqui. A gente está fazendo isso aqui. O que acontece? Ele passa pelo meio da roda de cores, o que deixa ele cinza. Mas eu não quero esse cinza, eu quero um gradiente rico, um gradiente colorido, cheio de cores. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa cor não passe aqui pelo meio. Então, ele terá que passar pelos lados. Se eu estou saindo do vermelho, eu posso vir aqui para o magenta, para o azul e bater no ciano. Vou adicionar duas bases de cores aqui. Vou aproximar essas cores e aqui no intermediário eu vou mudar. Meu espectro vem exatamente do meio até a ponta, de um lado para o outro. Então eu posso escolher. Esse canto aqui, ó, eu vou puxar ali para o azul e esse aqui eu vou puxar ali para o magenta. Dessa forma o meu gradiente está vindo aqui, passando pelo espectro lateral, ou seja, não tem tons de cinza.
Aqui eu estou passando diretamente de um lado para o outro, passando pelos meus tons de cinza no meio. E é exatamente por causa da roda de cor que a gente vê vários gradientes ali acinzentados, sem vida. Por quê? Porque não está passando pelas bordas da roda cromática. Se você fizer isso, seu gradiente vai ter vida o tempo todo. Se liga, bichão! Então, se você conseguir compreender como é que você vai equilibrar as cores do seu projeto, não esquece de deixar o like, se inscrever, acionar o sininho para ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal. E já vou deixar aqui mais 2 vídeos para você continuar seu estudo. Valeu, bichão!